quero saudar essa amada da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você pode se sentar um minuto? Quero sentar para Deus por a oportunidade de estar aqui nessa noite. Pela primeira vez, morando aqui perto, em Petrópolis, mas pela primeira vez, em 32 anos de caminhada, em 3 dias para cá. Como Deus é bom, né? Louvo a Deus por essa oportunidade, já no início dela, quero fazer menção, louvado seja o Senhor, o pastor Daniel Thiago, agradecer ao Senhor, como já disse, fora do microfone, pela oportunidade e pela confiança de ceder e essa linda igreja, para que nós pudéssemos estar aqui ministrando uma porção da palavra de Deus. Trago também um abraço ao pastor e a toda a igreja, do meu pastor presidente, pastor Alexandre Lima, presidente do Ministério Tempo Vinha, ali em Nogueira, 55 anos da nossa igreja ali. O nosso pastor preside ela há 20 anos. Nós estamos juntos aqui, ok? Há 32 anos, caminhando na presença do Senhor. Ali eu sou pastor auxiliar com ele ali. E para estar aqui, acredite, eu fui consultá-lo e pedi a sua bênção, e ele me abençoou para que estivesse aqui. Quero também, nesta oportunidade, agradecer a nossa irmã Karina, nosso irmão Marco Dorvinho, é isso? Estou ali olhando o celular, ensaiando para não levar o nome sobre mim, né? Nosso irmão Marco Dorvinho, que é o maestro, e por intermédio de sua esposa, a irmã Karina, nos convidou a estar aqui. Irmã Karina, eu por muitas vezes ouvi dizer que Deus usa pessoas para falar o nosso nome em uma mesa cheia de oportunidades, mas ainda não tinha vivido isso. E vivi esta oportunidade através de sua vida. Que Deus possa abençoar você por ter citado meu nome numa mesa que eu tenho certeza, por essa retaguarda que está aqui, de homens de Deus aqui, repleta de pessoas que poderiam fazer melhor do que eu. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida e que Deus possa te abençoar. Amém. Estou aqui acompanhado da minha linda esposa. Fica de pé aí, ó. E o meu filho, João da Penha. Fica de pé. Não vou me ater aqui porque eu não tenho nem tempo para isso. Mas aqui nem é promessa de Deus. Inclusive o neto falou comigo que eu não podia ter. Ele vai fazer 10 anos mês que vem. Aleluia. Promessa de Deus na minha vida e na vida da minha esposa é algo tremendo. Uma hora eu vou ter oportunidade de contar para você. Né? Deus é lindo, Ele é uma promessa do Senhor na nossa vida. E eu me faço acompanhar dele. Estou feliz que eu estou vendo aqui rostos aqui conhecidos. Paulo lá. Pensa, nossa, vai participar. Que bênção. Outros irmãos ali do Grupo Sul. E que coisa linda. Fico feliz. Fico nervoso. Aí te vê aqui com os desconhecidos, a gente fica tranquilo. Né? Louvado seja o nome do Senhor, mas sem mais delongas. Eu não sou de muitas delongas, até porque o meu pastor sempre nos ensina que a gente não tem que pegar o microfone para ficar enchendo linguiça. A gente tem que pregar a palavra. Então, eu quero convidar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor, que vai nos nortear na mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 7. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 7.
arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Algumas outras interpretações da Bíblia falam a tenda do encontro. E é isso que eu quero frisar. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Amém. Você pode se colocar sentado? Quando me foi feito o convite, a primeira coisa que eu perguntei à irmã Karina é se tinha tempo. Porque eu fui muito ensinado que o pregador ele tem que ser temático. Se tem tema, o Espírito Santo inspirou um tema, tem essa conversa de que o Espírito Santo falou comigo, porque ele não é um Espírito de confusão. E aí a irmã Karina falou: não, pastor, o senhor está livre. Mas se o senhor quiser pegar os louvores que vão ser usados, para dali, de repente, te guiar para uma mensagem, como eu sou um aluno aplicado, eu fui ouvir todo o repertório. E ouvindo o repertório, o Espírito Santo falou comigo. E eu quero falar com você aqui hoje sobre o encontro. Ou melhor, eu quero falar com você aqui nessa noite sobre o Deus de encontros. A Bíblia é um livro de encontros, pois conta como em uma carta a história de sucessivas tentativas de amor de um Deus em se encontrar com seus filhos, a fim de reuni-los para uma vida eterna com Deus. Quando eu vou analisar sobre encontro, baseado no texto que eu li aqui juntamente com você, Êxodo de capítulo 33, verso 7, a Bíblia vai me mostrar que Moisés transforma a tenda que antes era sua habitação num lugar de encontro com Deus. E isso acontece num momento de caos, porque o povo havia pecado contra Deus. E Deus agora havia dito a Moisés que não poderia mais andar no meio deles, porque a sua santidade era destrutiva aonde há pecado. E aí a Bíblia vai dizer que Moisés, como simbolismo daquilo que Deus fez, pega a sua tenda do meio do arraial e a coloca fora do arraial. E a Bíblia vai dizer que ali, toda vez que Moisés se aplicava em falar com o Senhor, a nuvem descia sobre a tenda. Aleluia. E Moisés conversava com Deus. Quando eu vou olhar, baseado nisso, o significado da palavra encontro, primeiramente próximo de nós, uma vez que o nosso português foi bastante influenciado pelo latim, eu vou encontrar a palavra encontrar no seu prefixo in, significa para dentro. E na outra parte, contrário ou sufixo, significa opor. O sentido que essa palavra no latim quer trazer é ir ao encontro e ir na direção. Mas quando eu vou olhar no hebraico, o sentido da palavra usada aqui para escrever tenda do encontro vai significar o lugar com tempo marcado para Deus. Um lugar com tempo marcado para Deus. O conceito que a Bíblia vai dar de encontro é que é o momento em que nós marcamos para estar com Deus.
consenso sobre esse assunto. Será que tem possibilidade de eu ver o Senhor face a face? Moisés é tão impactado pelo encontro que agora ele deseja ver o Senhor, mesmo diante da ameaça de que aquele com seus olhos o vê, morrerá. Ele vai dizer: não tem problema, não tem problema, pode ser. E o Senhor vai dizer para ele: vou fazer o possível, vou te colocar nela, vai haver uma fenda, e quando eu passar pela fenda, vou tampar o teu rosto com a minha mão, e tu vai ver a minha ter um encontro com Deus é ser impactado pela sua presença, é desejar a sua presença, é anelar com Deus um relacionamento que nos aproxima. Parece viver quando eu vejo o sentido no hebraico de um tempo para Deus. Isso ecoando lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo, no capítulo 6 de Mateus, vai dizer: quando tu quiseres, fala comigo. Entra no teu quarto. Tira o meu filho lá no secreto comigo. Porque o meu Pai, e isso aqui é de ouvir. Ele também diz. Parece que Jesus é fogo, o que é vida. Dando continuidade, eu me recordo também de uma outra experiência. O que dizer do que Isaías nos apresenta no capítulo de número 6? Isaías foi convidado para um momento de adoração na sala do trono sem saber. Foi pego de surpresa. De repente ele é levado em uma visão e se vê diante da sala do trono, e aí o que ele vê vai impactá-lo de tal forma que ele não vai continuar sendo visto. A visão vista por Isaías vai impactá-lo de tal forma que ele vai reconhecer a sua miserabilidade, o seu pecado, e vai dizer: quem sou eu? Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio do povo de impuros lábios, e agora eu estou vendo o Senhor. Isso é sinal de que eu vou morrer. Mas quando ele achava que o encontro com Deus o levaria à morte, a Bíblia diz que ele foi transformado. E a transformação gerada por esse encontro foi tão poderosa que Isaías, já impulsionado pela purificação da praça Nacanais, vai ouvir o chamado e vai dizer: eis-me aqui, e envia-me a mim. Porque não tem como ter um encontro com Jesus sem depois querer se envolver com os seus negócios. Não tem como ter um encontro com Ele e depois não querer se envolver com o seu chamado. O encontro com Ele mostra-nos a nossa incapacidade e a sua total capacidade. Mostra-nos a nossa miséria e a sua misericórdia. Misericórdia, já diz o original, que é carregar um miserável dentro do coração. Ele nos carrega. Ele nos carrega. Aleluia, glória a Deus. O terceiro personagem que eu quero citar para você. Recordar junto. O pastor me deu aqui 35 minutos e eu quero tentar ser o mais preciso possível.
Ele está lá no capítulo 9. Eu passei lá pelos patriarcas, cheguei aos profetas, e agora quero chegar na Apocalipse. Atos, capítulo de número 9. Como não lembrar do encontro de Paulo com Cristo, que do alto da sua cavalaria e rompante, de fariseu que o era, e ele mesmo disse que ele era fariseu, guardador da lei, dentre os fariseus que com ele estudavam, ele mesmo dizia, até que de repente no caminho, ele se encontra sem uma hora marcada, sem um dia pré-selecionado, com aquele a quem ele perseguia. E esse encontro vai impactar Paulo de uma tal maneira que agora aquele que perseguia vai passar a ser perseguido. Vai impactar Paulo de uma tal maneira que aquele que agora era algoz vai passar a ser vítima, com uma certeza registrada e falada: vou te ensinar a sofrer por causa do meu evangelho. Ele sofreu. No final da sua vida ele vai dizer que ele tem as marcas de Cristo no seu corpo, mas ele também vai dizer que nem por isso ele se arrepende, e ainda vai dizer para Timóteo: olha, não se envergonhe de mim não, nem do meu ministério, mas faça como o meu, seja tu exemplo para a igreja, para todos os jovens e os mais velhos. Fica tu. Quando eu olho esses encontros, igreja, o Espírito Santo me levou a pensar, e com isso eu quero concluir aqui a minha mensagem. O Espírito Santo me levou a pensar, dentre todas essas experiências por nós aqui mencionadas nessa noite, no maior encontro que nós aguardamos. Maravilha! Todos esses exemplos de encontros anteriores estão registrados com riquíssimos detalhes, de forma literal, para nós que cremos na Bíblia como um inerrante manual de regra, fé e prática. Mas olha o que o Espírito Santo me falou, eu anotei aqui. Eu sou desse melhor, eu não tenho calma de não sou filho, então eu anotei aqui, ó. Aqui, o Espírito Santo falou comigo, olha, mas essas são somente sombras. São prévias com um teor
na sua plenitude. Porque Ele é imensurável, incapaz de ser medido. Ele é majestoso. Já disse Daniel que Ele é ancião de dias. A Bíblia já registrava que de eternidade em eternidade Ele é Deus. E Ele mesmo disse que os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos. Mas nós temos a certeza que será bem mais, bem maior, glorioso, sublime o dia desse povo. Tessalonicenses capítulo de número 4. Hoje eu nem fiz muito, tá? Hoje eu nem fiz muito, porque eu gosto de pedir a igreja para me acompanhar, eu vou vir por conta de hoje eu nem fiz muito. Porque hoje é uma noite clássica. Eu sou músico, eu fui baterista por 10 anos na igreja. Eu não cheguei na igreja como pastor. Fui baterista, fui gigante, fui da limpeza, fui tesoureiro, vice-presidente de João Bebé. Nesses 32 anos a gente já conseguiu fazer alguma coisa. Mas fui baterista por 10 anos. Sou da área da música, fui chamado para Glória a Deus. uma coisa, cantou alguma vez ali. Isso com uma cultura da música, né? Vai esconder uma imperfeição da voz. Ele sempre me pega pelo pé, chegando na música, ele em cima do que mas eu fui chamado para isso. Já tive a oportunidade de rodar alguns lugares aí. Juiz de Fora, Rio, São Paulo, todo ano assim. Mas eu faço um tempo para a vida. Eu fiz isso para respeitar o ambiente, o caminho. Eu não consigo fazer muitas cerimônias. Eu estava me segurando. Porque com cada louvor, a presença de Deus era real. Eu estava tentando, eu não consigo fugir. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Essa oração na madrugada ainda. Eu ainda sou aquele negócio do monte, sabe? Do culto de busca do Espírito Santo. Eu sou daquele. Então eu não consigo fugir. Então eu estava me segurando aqui. Falando, Senhor, não pare. Porque eu estava sentindo real que o dono da casa está na casa. Falando a respeito desse encontro glorioso e sublime, que nós bem sabemos que será muito maior do que a nossa mente consegue imaginar. Paulo vai nos dizer em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4 e o verso de número 14 a 17 assim. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em
O mesmo Paulo agora falando à igreja de Coríntios, na sua primeira carta da igreja. E eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse dia está chegando. Esse dia está chegando, igreja. O grande dia em que nós nos encontraremos com Ele, e a qual João, na sua primeira epístola, vai dizer: o veremos então como Ele é. Esse dia está chegando, o dia na qual o evangelista João, no Apocalipse, vai dizer no capítulo 7 que viu entrando pelas portas do átrio uma multidão de pessoas com roupas brancas, e de repente um dos 24 anciões se aproximaram dele e disseram para ele: quem são esses? De vestes brancas e de palmas nas mãos. Aí João vai dizer assim: ó, tu sabes, Senhor. Ele vai dizer: esses são aqueles que vieram de grande tribulação. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus me levou nesse versículo, porque é um versículo que eu gosto muito, porque eu não consigo compreender com a minha mente como que um sangue consegue branquear. A ordem das coisas diz que quando você mancha, molha a sua camisa com sangue, ela mancha. Eu costumo dizer lá na igreja que o sangue de Jesus é o único sangue alvejante, porque João vai dizer que o ancião vai dizer para eles: esses são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram e branquearam as suas roupas no sangue do Cordeiro. Esse é o dia que nós estamos aguardando. Esse é o grande encontro que nos sustenta de pé. Esse é o grande encontro que mantém as nossas expectativas, ó igreja. Não troque um momento de prazer pela eternidade que está reservada a você. Fique firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Oh, Assembleia de Deus de Três Rios, que naquele grande dia nós possamos nos encontrar como um só povo, sem marca, sem denominação, mas como lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço essa noite. Terminando a minha palavra, foi me dada a oportunidade de fazer o apelo nessa noite. Você que está aqui nessa noite foi impactado com os louvores e ouvindo o que foi falado aqui hoje sobre o grande encontro, deseja participar desse encontro. A oportunidade está aberta. Só existe um caminho para chegar a esse encontro. E ao contrário do que dizem aí fora, todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia registra que na verdade o caminho tem nome e endereço certo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, porque Ele não vai deixar
nessa noite, que quer fazer parte desse encontro, quer viver esse momento que a igreja espera.